Olá, queridos alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Que estejam todos bem. Então vamos para mais uma aula, né, de Educação Financeira da ESOP. Então, na aula de hoje, a gente vai, né, terminar aqui o nosso texto do capítulo 3, né? Peço para vocês que peguem aí o livro de vocês e abram ele na página 30, certo? Então hoje a gente vai trabalhar a página 30 e a página 31. Na aula anterior, então, o que a gente viu? A gente viu que o avô Amadeu ligou, né? E falando sobre o quê? Falando sobre um possível comprador, né? Para o sítio. E o que acontece? A Letícia, então, faz uma pesquisa, né? Sobre esse novo comprador e descobre o quê? Quem lembra o que ela descobriu? Que esse comprador queria transformar o sítio em quê? Em uma pousada, né? Ou um hotel fazenda, né? Então agora a gente vai ver o que vai acontecer, o que esses dois, né? Os dois meninos aqui, juntamente com a família, o que eles vão fazer sobre esse assunto, né? Então, para começar, aqui na página 30, tem o que você pensa. Uma atividade para vocês fazerem em casa aí, junto com a família de vocês, tá bom? Vou explicar. Vamos recordar qual era a solução pensada por Nico e Lelê para que o avô não vendesse o sítio. Anote aqui. Depois escreva se você acha ou não uma boa ideia. Então, qual que era a solução de Nico e Lelê? Lá no início, era o quê? Transformar o sítio em um hotel fazenda, tá? Então, a solução deles era o quê? Transformar o sítio em um hotel fazenda, tá? E qual que é a opinião de vocês, né? O que vocês acham? Na opinião de vocês, vocês acham que isso seria uma boa ideia ou vocês acham que não é? Então peça aí, né, ajuda aos familiares de vocês e coloquem aqui a opinião de vocês, certo? Agora vamos continuar aqui na página 31, né, onde a gente vai trabalhar o diagnosticar, que é onde eles vão ver, então, o que esse comprador misterioso realmente está querendo e o que esses meninos, né, vão aprontar. Vamos? Então vamos lá, continuando. A gente não pode deixar isso acontecer com o sítio, de jeito nenhum. Lelê foi correndo contar aos pais. A mãe então tentou explicar que o sítio do avô estava dando prejuízo e seu Amadeu gastava mais do que ganhava, fazendo dívidas, né? Por isso estava mesmo decidido a vender. E sendo assim, eles não tinham o direito de se intrometer. Então, o que acontece? O sítio do avô, então, parou de dar o quê? De dar lucro. Começou, então, o quê? A dar prejuízo. Porque o que o avô produzia no sítio não dava para pagar, né, as despesas. Então, ele estava, por isso, né, ele estava querendo vender. E a mãe, então, achou que eles não tinham direito, então, de intrometer. Para entenderem, vamos fazer uma comparação com o dinheiro que recebem. Imagine que os seus gastos sejam 2 vezes maiores. Vocês teriam que pedir dinheiro para outra pessoa ou para um banco e devolver depois. Mas se o vovô vender o sítio, o que fará depois? Precisamos ajudar o vovô a salvar o sítio, né? Então, a preocupação da Letícia é que eles ajudem, né, o avô a salvar o sítio. Então, o assunto se encerrou por aqui, neste capítulo, né? Então, vamos ver, então, no próximo capítulo, logo depois das nossas atividades, né? Porque o Nico e a Letícia, eles não se dão por vencidos facilmente. E o objetivo deles agora é salvar esse sítio. Então, eles já tiveram a ideia de transformar o sítio num hotel fazenda. Descobriram que o comprador queria mesmo... Vamos ver aqui, quem lembra o que o comprador queria fazer? Ah, tá. O comprador, ele comprava geralmente esses sítios, gente, e transformava, era em condomínio, tá? Ele fazia construções de casa. A ideia do transformar o sítio no hotel fazenda era do Nico e da Letícia. Para quê? Para poder ver se o avô continuava por ali, se eles não se desfaziam do sítio. Porque os meninos gostavam muito desse sítio e sabiam que o avô também, certo?
Para a nossa próxima aula, onde a gente então vai aqui fazer essas atividades, né, que é a parte do pratique, vou pedir para vocês pegarem o material de vocês lá no finalzinho, onde que tem um cartão e algumas moedas e algumas cédulas. Esta página aqui, ó. Estão vendo? Aqui tem esta página onde vocês vão destacar e vão recortar esse cartão, esse envelope, tá? Por quê? O que a gente vai colocar dentro desse envelope que a gente vai precisar nas nossas próximas aulas, tá? Lembrando que esse bimestre, então, a gente está trabalhando junto com a matemática, tá? Vocês vão recortar aqui, ó, as moedas, tá? A quantidade de moeda, as cédulas, tá? Recortem tudo e guardem aqui dentro. Na próxima aula, quando a gente for fazer as atividades, a gente então vai fazer as atividades utilizando esse dinheirinho, tá bom? Então é isso, né? Recortem aí, guardem dentro do envelope, que na próxima aula nós vamos utilizar, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.